Olá, boa tarde. Hoje, 16 de junho, o telejornal que reúne a família brasileira já está no ar. Compartilhe informação comigo a partir de agora. Polícia Federal realiza a operação para desarticular organização criminosa responsável por um esquema internacional de contrabando. A quadrilha utilizava pelo menos 12 aeronaves para o transporte da mercadoria. E veja também. Dono de uma casa que anunciava funcionar como uma clínica para pessoas idosas é preso em Sorocaba suspeito por maus tratos a 11 idosos. O estabelecimento passou por uma vistoria nesta manhã. Oficina de jardinagem em Jundiaí ensina técnicas de plantio a moradores da cidade. A ação é em comemoração ao mês do meio ambiente. Mobilização contra qualquer tipo de violência contra o idoso em Salto. Teve distribuição de panfletos, balões e até coral da melhor idade. A Polícia Federal realizou na manhã de hoje uma operação para desarticular uma organização criminosa responsável por um esquema internacional de distribuição de mercadorias contrabandeadas. Segundo a PF, a quadrilha, que atuava em vários estados, tinha anualmente cerca de 3 bilhões de lucros. Em lucros, não é? Melhor dizendo. Foram cumpridos 138 mandados judiciais, sendo de prisão preventiva, temporária, condução coercitiva e de busca e apreensão em diversas cidades do estados do Paraná, São Paulo, Espírito Santo e também Minas Gerais. Em nosso estado, são 17 cidades, entre elas Porto Feliz, aqui em nossa região. As investigações iniciadas no ano de 2013 realmente apuraram que o bando utilizava pelo menos 12 aeronaves para o transporte da mercadoria. 4 delas já foram apreendidas. E a Polícia Civil prendeu um homem suspeito por maus tratos a idosos. Segundo a polícia de Sorocaba, ele é suspeito de cometer maus tratos contra 11 idosos em uma clínica de Sorocaba. Hoje pela manhã houve uma vistoria no estabelecimento. Ao vivo, quem tem mais detalhes é o repórter Pedro Torres. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Parazal. Boa tarde a todos que acompanham Manchetes Noticidade. Logo cedo, além de policiais civis, agentes do Conselho Municipal do Idoso e também da Vigilância Sanitária fizeram essa vistoria completa na clínica que é localizada no bairro Jardim Europa. O objetivo, conferir essas denúncias de maus tratos, além de verificar a estrutura da clínica e também a documentação do estabelecimento e as condições sanitárias. O local possui, ou melhor, não possui alvará de funcionamento, mas não chegou a ser fechado, pois de acordo com a Prefeitura, os agentes constataram que foi sanada grande parte das irregularidades estruturais e organizacionais. Essa nota da Prefeitura enviada à nossa produção também diz que o local se encontra, do ponto de vista sanitário, em condições satisfatórias de operacionalização, com pequenas restrições. O responsável pela casa, que anunciava funcionar como uma clínica para idosos, foi preso ontem suspeito por maus tratos a 11 idosos. De acordo com o presidente do Conselho do Idoso, denúncias apontavam os crimes. Uma operação foi montada junto com o Ministério Público, o OAB, o Conselho e a Polícia Civil. Na casa, ontem a Força Tarefa encontrou muitas irregularidades. De acordo com o presidente do Conselho, alguns idosos foram encontrados amarrados, sujos, sem cobertores, alguns dormindo no sofá e sem agasalho, além de a janela estar aberta por volta das 5 horas da manhã. Então, a equipe de fiscalização ainda constatou que os idosos não tinham alimentação adequada. O que chamou a atenção também é que o dono, que é enfermeiro, trabalhava sozinho para atender os moradores da casa. Só que, além disso, ele tinha outro emprego e ficava a maior parte do tempo nele. Dos 11 moradores, somente 3 andavam sozinhos, os outros eram cadeirantes ou acamados. Na clínica ainda foram encontrados medicamentos vencidos. Vale lembrar que em Sorocaba existe uma delegacia especializada para investigar os crimes contra pessoas da terceira idade, atendendo às normas do Estatuto do Idoso. É o 3º distrito policial. A unidade fica na Avenida Mário Campolim 295. E a cidade de Salto se mobilizou para lembrar o combate a todo tipo de violência contra idosos. Vamos acompanhar em uma reportagem.
O som do apito incomoda, mas é para incomodar mesmo. A ideia é alertar para o que essas crianças já sabem. Todos os mais velhos têm que ser registrados com muito carinho. Pode ensinar muito pra gente e a gente tem que ter muito respeito e carinho por eles. A gente tem que aprender muito com mais velhos. Esta é a 5ª edição do evento e o tema deste ano é respeitar as pessoas idosas, é tratar o próprio futuro com respeito. Combater a violência de uma forma geral, contra os idosos principalmente. Para a presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Salto, ainda há um caminho longo a ser percorrido. Quando fala de criança, todo mundo fala, é o futuro do Brasil. Quando fala dos jovens, é experiência aplicar. Quando a gente faz qualquer coisa pro idoso, a gente sente a marginalidade, o preconceito, como se já não fizesse mais nada na vida. E não é assim. O idoso ainda tem muito que produzir. O idoso tem experiência de vida, tem que ensinar muito ainda para o jovem. A cidade conta com uma coordenadoria que trabalha na prevenção e fiscalização dos casos de violência. Das entidades que trabalham com idosos, nas clínicas particulares, juntamente com o Ministério Público. A ação também contou com a distribuição de panfletos e conscientização da população. O material aponta a importância de se combater os tipos de violência contra a pessoa idosa, como a violência física, psicológica, sexual, abandono ou negligência financeira, além da própria autonegligência. O pé não para ao ouvir a música. Prestes a completar 92 anos, Clodomiro participa sempre destas ações, mas a decisão de continuar ativo, mesmo na terceira idade, não tem tanto tempo assim. De 5 anos para cá, que eu era meio fechado em casa, mas de 5 anos para cá eu comecei a frequentar esses lugares, inclusive CRAS, igreja, o conselho. Então eu nasci de novo. O evento ainda teve música com o coral da melhor idade. E ao final foram soltos balões para simbolizar o ato. É preciso conscientização mesmo contra a violência aos idosos. Seguindo aqui com as informações, um homem foi baleado após uma perseguição na noite desta quarta-feira em Jundiaí. De acordo com a polícia rodoviária, o motorista de um carro que trafegava pela rodovia Anhanguera não obedeceu a ordem de parada e tentou fugir para a área urbana da cidade. Na Vila Maringá, ele acabou batendo em outro veículo. 2 comparsas que também estavam no carro desceram. Um deles estava armado. Um policial atirou contra esse homem que foi baleado na perna. Ele foi socorrido ao Hospital São Vicente de Paulo, onde recebeu atendimento médico. As outras 2 pessoas foram encaminhadas à delegacia para prestar esclarecimentos. A seguir, governador Geraldo Alckmin está em Salto para inaugurar obras importantes na cidade. O Manchetes Noticidade volta já. Com quase 1 ano e meio de atraso, hoje Itu inaugura a adutora Mombaça, o maior investimento dos últimos 40 anos para o abastecimento de água na cidade, que enfrentou uma grande crise hídrica em 2014. O repórter J. Abreu acompanhou pela manhã a cerimônia e tem as informações. J. Segundo a Prefeitura, o sistema pode ser utilizado em períodos de estiagem ou então durante operações de manutenção para preservar os níveis do reservatório. Os 24 milhões de litros de água a mais por dia podem abastecer uma população de até 110 mil habitantes. São 22,5 quilômetros de adutora, compostos por 3.750 tubos de 500 milímetros de diâmetro, que vão captar de 2 mananciais, os ribeirões do Pau d'Alho e do Mombaça. A tubulação deve transportar 280 litros de água por segundo, que vão abastecer uma estação de tratamento na cidade. A obra foi entregue com 1 ano e meio de atraso. O prazo inicial era janeiro de 2015. Tudo foi dividido em 2 etapas. A rede que capta do Ribeirão Pau d'Alho está concluída desde outubro e a do Mombaça foi entregue agora.
O prefeito de Itu, Antônio Tuizzi, também anunciou o início de estudos para a construção de outra adutora, que deve abastecer a região do bairro Pirapitingui. J. Abreu, de Itu, para o Manchetes Noticidade. A reportagem completa da inauguração dessa adutora Mombaça em Itu você confere hoje à noite no Manchetes Noticidade, às 7h20 da noite, tá bom? E, melhor, no Noticidade, às 7h20 da noite, com Fernando Matos. E o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, inaugura hoje obras importantes em Salto. A repórter Alessandra Cunha está na cidade e por telefone tem as informações. Boa tarde, Alê. Boa tarde, Barazal. Boa tarde para você que acompanha o Manchetes Noticidade. Olha, o governador Geraldo Alckmin visitou hoje pela manhã a cidade de Salto, município que comemora nesta quinta-feira 318 anos. Mas ele veio mesmo para a inauguração da ponte estaiada e do Mirante. Ambos ficam na rodovia Convenção Republicana, mais conhecida como SP-79. A via também foi duplicada em 300 metros até a ponte do Rio Jundiaí. O empreendimento teve investimento de 25 milhões de reais e levou 3 anos para ser entregue. Além disso, nessa obra, 150 empregos diretos foram criados e outros 450 indiretos na região. A expectativa é que haja crescimento turístico e econômico na cidade por conta desse empreendimento. A reportagem completa você confere logo mais no Noticidade. Barazal, volto com você. Muito bem, obrigado, viu? Alessandra Cunha, portanto, acompanhando a presença do governador de São Paulo na cidade de Salto. E a cidade de Sorocaba realiza até amanhã a terceira Semana do Bebê. O objetivo do evento é ressaltar a importância da infância e discutir atividades que incentivam o vínculo entre mães e filhos. Vamos fazer o seguinte, o repórter Pedro Torres volta ao vivo com a gente com mais detalhes sobre esta programação. É isso, Pedro? É isso aí, Barazal. Só reforçando uma informação, a terceira Semana do Bebê vai até domingo, tá? Então eu tô aqui ao lado da Patrícia Romão, que faz parte do Comitê Municipal pela Primeira Infância de Sorocaba, e me passou essa informação de que se estendeu até domingo essa semana aí de eventos dedicados não só às famílias, né, e também os profissionais que trabalham com essa questão da primeira infância. Patrícia, boa tarde. Explica pra gente o que consiste a terceira Semana do Bebê. A Semana do Bebê é uma estratégia de mobilização social criada pela Unicef e organizada aqui em Sorocaba pelo Comitê da Primeira Infância com o objetivo do fortalecimento da primeira infância como uma temática importante a ser desenvolvida no município para todas as crianças. Tá certo, são diversos ações, eventos, palestras, né? Nós temos 2 grandes núcleos de trabalho, um de informação e outro de formação. O de informação é para a comunidade de forma geral, todas as atividades são gratuitas, e as formativas que são para os profissionais que lidam com a temática da primeira infância nos seus contextos de trabalho. Pelo que eu sei aqui vendo na programação, hoje temos palestras, atividades, tudo isso gratuito, né? Só estão lembrando quais são algumas dessas palestras e atividades de hoje. Então, hoje nós temos atividades aqui no Centro de Referência. À noite nós temos a exibição do filme Começo da Vida, que é no Salão de Vidro, no Paço Municipal, a partir das 18 horas. E amanhã também uma grande gama de atividades para todo mundo, com a programação no site da primeirainfancia.sorocaba.sp.gov.br. A gente passou a informação do prolongamento aí, quer dizer, vai até domingo, então o evento, fim de semana, mais atividades. Muitas atividades e um convite especial para toda a população. No domingo, dia 19, na Praça do Campolim, nós estaremos com a festa de encerramento da semana, uma programação muito bonita, programada pelo comitê a partir das 9 horas da manhã e fazendo um chamamento especial para a nossa feira de troca de brinquedos, que é uma ação importante do comitê para que a gente lide com a questão do consumismo na primeira infância. Que bacana. Pensando no futuro, né, Patrícia? São os nossos futuros aí, então esse basicamente é o objetivo, né? Sim, e também de formar as pessoas e informar as pessoas sobre a importância do investimento na primeira infância. Esse é o grande objetivo da Semana do Bebê, nossa terceira edição. Tá certo, Patrícia, muito obrigado. Barazal, tem um site aqui para conferir a programação completa, viu? www.primeirainfancia.sorocaba.sp.gov.br.
Eduardo Barazal. Bom, obrigado, viu, Pedro Torres, pelas informações. A seguir, oficina em Jundiaí proporciona ensinamentos e técnicas de jardinagem aos moradores. O Manchetes Noticidade volta já.